E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar um pouquinho de desfolha hoje. É uma técnica excelente, muito boa. Mas é importante que a gente tenha aí um certo conhecimento para realizar ela da melhor forma possível e oferecer menos risco para nossas plantas. Vamos fazer uma abordagem parecida com o que a gente fez naquela aula de adubação foliar. Quem não viu ainda, é bem legal assistir, porque tem alguns conceitos lá que também vão auxiliar para que a gente possa trabalhar um pouquinho aqui de uma forma mais eficiente, falando da desfolha, certo? Afinal, estamos falando do órgão folha também aqui. Então, pessoal, como é que a gente vai abordar? Vamos começar falando dos principais objetivos da desfolha no bonsai, por que a gente realiza esse procedimento. Nós vamos nos perguntar também se as árvores precisam desse procedimento, ou se é uma técnica que nós realizamos com uma série de objetivos aí, mas que daqui a pouco as nossas árvores não necessitam, né? Para que a gente possa entender melhor, também vamos falar um pouquinho das funções das nossas folhas. Entendendo quais são as funções delas, também entenderemos por que nós temos que ter tanto cuidado e também quais são os possíveis riscos, o que pode acontecer após o procedimento, né? Que é o nosso tópico aí 4. E lá no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho de desfolha parcial, não é o objetivo, o tema desfolha já é muito amplo, então nós estaremos tratando aqui principalmente de desfolha total, até chegarmos no último tópico, onde falaremos de forma bem sucinta aí da desfolha parcial, tá legal? Bom, pessoal, principais objetivos no bonsai. Vamos tentar ser objetivo dentro dos objetivos também. Então, olha só, pessoal, reduzir o tamanho das folhas. É um procedimento interessante, né? Onde a gente consegue, para algumas árvores que daqui a pouco não tem aquelas características do tamanho de folhagem que a gente necessita para o tamanho da árvore que a gente quer desenvolver, podemos reduzir o tamanho das folhas utilizando o procedimento de desfolha, certo? Nós também podemos aumentar as ramificações, né? Porque a partir do momento que nós desfolhamos a nossa árvore e tiramos aqui a ponta do ramo, aquelas gemas latentes que estão ali naquelas axilas das folhas que nós tiramos, eles tendem a formar novos ramos. Então, nós conseguimos ramificar e muitas vezes mais próximo aí ao tronco principal, né? Ao tronco da nossa árvore, né? O caule principal. Facilitar o trabalho, e facilita muito, porque imagina, pessoal, que aqui nós temos uma árvore e essa árvore está totalmente sem folhas. Olha como foi fácil enxergar essa ramificação, enxergar os galhos. Fica fácil selecionar, fica fácil passar o arame. É bem diferente de ter uma planta que está com toda a folhagem. Mas ainda assim a gente tem que se perguntar se é importante e se essa árvore pode, se ela aguenta, se devemos fazer desfolha em qualquer momento para fazer esse tipo de procedimento, que não é bem assim. Já falaremos um pouco melhor sobre isso, tá? Então ela vai acabar facilitando o trabalho, ela pode auxiliar também no controle de pragas. Nós temos algumas pragas aí que elas acabam se alocando nas nossas folhas e que mesmo que nós façamos um tratamento, vai ser mais demorado fazer todo o cuidado nessa planta para que a gente consiga recuperar ela totalmente. Então, para algumas pragas é indicado sim fazer desfolha. Aqui nós temos um exemplo do oídio da resedá, né? Deve-se ter um cuidado nisso também, porque se a planta estiver muito debilitada, simplesmente fazer uma desfolha não é a primeira coisa que a gente deveria fazer. Tá? Nós temos algumas situações onde a gente pode tratar com antifúngicos, depois que está melhorando essa folhagem, já está fazendo a fotossíntese de novo, a planta está recuperando. Aí talvez tu pense em fazer uma desfolha. Cada caso é um caso, deve ser avaliado, tá? Mas esse é um exemplo onde pode-se sim utilizar a desfolha em algum momento. Tá? Bom, renovação foliar e melhora estética. Pessoal, nós temos na passagem das estações aí uma queima muitas vezes de alguma folhagem. E quando nós retiramos através da desfolha, aquelas folhas novas que vão vir, os ramos que vão ser gerados, vão vir com uma coloração mais bonita. Né? Nós temos como exemplo, por exemplo, um exemplo como exemplo é ótimo, né? Nós vamos lembrar da pitanga, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, muitas vezes queima a folhagem da pitanga, no verão muito intenso, e aí depois tu faz uma desfolha, essa folhagem que vem nova é super bonita, avermelhada, gera uma característica interessante para a nossa árvore. Né? Aquelas que são caducas também, muitas vezes elas vão queimar, o pessoal gosta muito dos áceres aí, né? Vão queimar muita folhagem na passagem das estações, tu retira essa folhagem, ela vai vir mais bonita, e quando chegar no outono, na troca de coloração dessas folhas, elas estarão mais bonitas porque não tem aquelas folhas queimadas, né? A árvore precisaria disso? A gente tem que se perguntar. Mas, esteticamente, no bonsai, como a gente também pensa de estética, né? Muitas vezes acaba valendo a pena. Tá legal? Também é importante a gente pensar que estágio a planta está no desenvolvimento. Né? Daqui a pouco tu deixar uma folhagem super bonita, uma planta que está iniciando o seu desenvolvimento, mas tu teve aí uma retirada no crescimento dela, a gente tem que se perguntar se vale a pena. Né?
Se te deixa feliz, talvez valha a pena. Mas para o desenvolvimento da planta e na questão do tempo que vai desenvolver, no tempo que vai precisar aí para o desenvolvimento da planta, para o crescimento dela, a gente tem que pensar se vale a pena ou não. Então, é uma boa técnica? Excelente. É uma técnica muito boa. Mas é importante a gente entender o que ela pode oferecer para a nossa planta de benefício e também de risco. Então, vamos fazer algumas perguntinhas aí, tá bom, pessoal? Bom, primeiro, a árvore necessita da desfolha? Todas as espécies aceitam? Independe da saúde da nossa planta realizar o procedimento da desfolha? Deve-se fazer em qualquer época do ano? Bom, a resposta para todas essas perguntas é a mesma. Não, pessoal. A árvore não necessita. Esse é um procedimento, é uma técnica que nós realizamos com aqueles objetivos que já foram falados aqui para o bonsai. Fisiologicamente, nós estamos retirando o órgão ou um dos órgãos mais importantes da nossa planta. E a gente já vai entender melhor isso. Todas as espécies aceitam? Não. Tem espécies que não aceitam. Muitas, grande parte delas sim aceitam. Se a planta estiver muito saudável e for realizada no momento certo e da forma certa, teremos resultados incríveis. Mas também poderemos ter perdas incríveis também, se não for realizada da forma correta. Deve-se fazer em qualquer época? Não, tá, pessoal? Dependendo do tipo, a espécie que a gente está trabalhando, tu fazer uma desfolha de uma planta numa entrada de inverno, por exemplo, acaba sendo um prejuízo bem interessante. Tá? Essa planta vai tentar se reerguer, vai tentar brotar, vai queimar a brotação e vai ficar gastando energia tentando produzir mais matéria e não vai conseguir. Isso vai acabar trazendo prejuízo para a gente. Tá? Esse é um exemplo. Aqui o conteúdo é muito amplo, não tem como tratar todo ele. Tá legal? Independe da saúde da planta? Claro que não. Realizar desfolha de uma planta que não está com a saúde 100% vai ter um prejuízo bem interessante, tá? E isso é muito provável, não é uma coisa que pode acontecer, não, é muito provável, no mínimo uma perda de galhos. Já falaremos melhor sobre isso. Mas para que a gente entenda isso de uma forma bem bacana, vamos lembrar aí quais são as funções das nossas folhas. Então, pessoal, as principais funções estão aí: a fotossíntese, as trocas gasosas e a transpiração. Pessoal, vamos lembrar para que serve a fotossíntese? Então vamos pegar esse esqueminha aqui do lado antes, só para a gente lembrar uma coisa. Lembrem que através aqui das nossas raízes, nós temos a captação de água e minerais que estão dissolvidos aqui nessa água. Ele vai passar pelas raízes, pelo nosso caule e vai chegar até as nossas folhas, tá legal? Vai passar por toda a nossa árvore, na verdade, tá? Bom, aqui nas nossas folhas, ela vai chegar através dessas ranhuras. Pessoal, as ranhuras que nós observamos nas folhas, elas nada mais são do que uma conexão de tubulações, que são os vasos, e que vão estar carregando seiva, tanto das raízes para as folhas, quanto a partir do momento que essa nossa folha, ela capta aqui o dióxido de carbono, ela tem incidência de raios solares e mais uma série de situações, ela vai gerar muitos produtos que vão ser extremamente importantes, tá? Tanto para formação energética da nossa planta, para a parte estrutural da nossa planta. Então, a manutenção da qualidade de vida ou da fisiologia ideal para a nossa planta depende muito do procedimento que é realizado nas nossas folhas de fotossíntese, tá? E esse procedimento, pessoal, ele é totalmente dependente desse fluxo de água, desse fluxo de seiva, da chegada de dióxido de carbono, e o principal órgão que realiza isso é a folha. Alguns livros até dizem que a raiz, o caule ou as raízes e o caule, eles são coadjuvantes na nossa planta e que o órgão principal seria as folhas, porque é através das folhas que nós geramos grande parte ou a maior parte da matéria orgânica que vai manter a nossa planta vital, a nossa planta com bastante energia para gerar novos tecidos, para realizar todos os procedimentos que fisiologicamente ela precisa para estar saudável. Só para a gente entender essa questão das trocas gasosas, pessoal, que basicamente envolve aí o oxigênio e o dióxido de carbono, vamos lembrar de uma coisa. Olha só que interessante, tá? Aqui, só para tornar mais simples esse processo, é mais ou menos a mesma figura que nós vimos aqui, mas só para a gente entender e enxergar isso, olha que legal, né? Aqui nas nossas raízes tem a absorção da água, essa água ela acaba entrando aqui nos vasos condutores e vai subindo, olha, pela raiz, vai subindo aqui pelo caule e vai chegar aqui nas nossas folhas. E na folha nós temos a evaporação aqui dessa água. E nesse momento, pessoal, a gente também está captando o dióxido de carbono. A gente está aqui quando faz adubação foliar, permitindo que aquele material que está sendo adicionado ali, junto com os materiais da fotossíntese, que envolvem os carboidratos que são produzidos e os outros agentes que são produzidos,
e que vão estar no floema da nossa planta sejam distribuídos para toda a nossa árvore. Então, olha só, tem material que sobe através das raízes, chega nas nossas folhas. As folhas produzem uma série de materiais através da fotossíntese. Junto com esse material e com aquilo que a gente possa adicionar numa doação foliar, tá? Vai descer novamente aí pelo floema da nossa árvore e vai atingir todos os tecidos para que essa árvore possa crescer, desenvolver espessura de tronco, desenvolver mais ramos, tá? Então, quando a gente pensa no bonsai, o que é desenvolver uma árvore? É crescer, é gerar ramos, gerar folhas saudáveis, brotações bonitas, brotações brilhosas e colorações intensas. Tudo isso depende destes processos e que a folha aí é um dos atores principais. E só para a gente ter uma ideia, pessoal, só para a gente enxergar isso de forma mais importante, tá? Quando a gente fala que grande parte da matéria da nossa planta, ou seja, do tronco, das folhas, dos ramos, é gerada pela troca de gases, por que a gente está falando disso, tá? A troca de gases é importante para que a gente possa formar as moléculas orgânicas. Olha que legal. Estão vendo esse carbono que está entrando aqui? Tá? Aonde que ele vai acabar, pessoal? Por que a gente diz que é importante essa troca de gases? Através da fotossíntese, dos procedimentos que são realizados pela nossa folha, esse carbono ele vai ser adicionado nessas moléculas mais complexas. E essa aqui, por exemplo, é a glicose. A glicose, na verdade, ela fica cíclica, tá? Mas didaticamente fica interessante mostrar ela assim, linear. Cada carboninho que nós estamos vendo aqui, pessoal, era um dióxido de carbono. Então, nós captamos lá pela nossa folha, tá, esse dióxido de carbono, através do processo de fotossíntese, gerou moléculas de carboidrato, um desses carboidratos é a nossa glicose. E essa glicose, para que eu vou usar? Gente, a planta vai pegar essa glicose aqui, ela pode usar ela, por exemplo, para produzir matéria para a membrana plasmática, para a parede celular, para outros componentes que ela precise de carboidratos, por exemplo. Tá legal? E além disso, se ela precisa produzir energia, sabe o que a árvore vai fazer? Ela vai quebrar essas ligações aqui. Ela vai pegar essas ligações entre os carbonos, ela vai quebrar e nesse momento ela vai gerar energia para que ela possa gerar toda a fisiologia dela e os procedimentos que são dependentes aí de geração de energia. Tá? Então, basicamente, a folha é responsável por muita coisa na nossa planta, que envolve o quê? Produção energética, produção de matéria para desenvolvimento estrutural da nossa planta. Tá legal? Então, se eu estou retirando, pessoal, eu resolvo que eu vou retirar toda essa nossa folhagem. Bom, eu estou tendo grande parte da fisiologia da minha planta prejudicada. Se a planta estiver super saudável, tudo bem. Ela vai ter gemas ali que logo vão desenvolver novos ramos e isso vai fazer com que ela realize a fotossíntese de novo. Mas enquanto ela não tiver folhas, ela não está gerando fotossíntese. Ela está gerando muito pouca troca gasosa, ela está transpirando muito pouco. Lembrem, pessoal, que é importante a transpiração aqui para que seja feita a condução da água e dos minerais através da nossa planta. Então, uma característica que a gente vê muito quando faz a desfolha, por exemplo, é que o nosso substrato fica úmido por muito mais tempo. Tá? Isso ocorre também com as plantas caducas, porque perderam também aquela folhagem. Por que isso? Porque a transpiração é super importante para que ocorra a passagem desse líquido, né, da água, dos minerais por toda a nossa planta. A partir do momento que eu estou fazendo desfolha numa planta que não precisa, eu também estou fazendo com que esse procedimento seja prejudicado. Então, a passagem de seiva, a captação de água e nutrientes, a produção de materiais através da fotossíntese, esses materiais que são importantes para a energia da nossa planta e para o crescimento dessa nossa planta. Tá? Então, se nós tivermos uma planta, tá, que não está com a melhor energia dela, ou seja, ela não tem muita reserva, é uma planta que não estava muito adubada, ela não estava muito bem cuidada, estava com substrato compactado, tá? É uma planta que, a partir do momento que eu faço desfolha, pessoal, eu estou gerando um enfraquecimento dessa árvore. O que é isso? Gente, é simplesmente eu ter que usar as reservas da nossa árvore e uma árvore que não tem muita reserva para gerar novas folhas, para gerar novos ramos, tá? O que eu vou enxergar numa planta que antes estava debilitada e eu fiz a desfolha? Brotações fracas, porque ela vai estar tentando brotar, mas ela não tem muito matéria para isso. Um crescimento prejudicado. Eu vou ter árvores que vão demorar para recuperar. Eu vou perder alguns galhos mais finos, de forma bem visual, assim, a gente realmente enxerga isso acontecendo. Por quê? Porque a árvore vai selecionando onde está mais vital ali para que ela possa manter e aquilo que está assim mais tendo problema, realmente ela vai tentar deixar de lado, porque ela não vai gastar energia numa coisa que não está funcional para ela. Né? A gente pode perder galhos. Imagina que eu tenho
pouca água ali circulando, poucos nutrientes, eu não estou gerando carboidrato, eu não estou gerando outros nutrientes que vão ser importantes através da fotossíntese, né? Então a árvore tem lá 100% da estrutura dela. Bom, daqui a pouco o que ela tem ali vai ser suficiente para uns 80%, 70%, 60%. O que ela vai fazer? Ela vai optar por deixar parte da planta viva, enquanto outra parte vai acabar morrendo para que ela possa manter alguma parte viva, né? É o mecanismo de sobrevivência. Então, a gente pode perder alguns galhos, ou então, perda da parte da árvore. Muitos já devem ter visto que quando tem um estresse hídrico, por exemplo, a gente perde um galho importante, às vezes perde o galho e parte que estava abaixo do nosso galho. Nós podemos perder, então, parte da nossa árvore para que a planta sobreviva a esse procedimento de desfolha, uma planta que daqui a pouco estava prejudicada, né? E a gente pode perder a própria árvore. Então, pessoal, a partir do momento que nós estamos privando a árvore de uma série de reações fisiológicas, reações químicas que são importantes para crescimento, desenvolvimento, energia, imunidade, todos os procedimentos fisiológicos importantes, nós estamos gerando prejuízo para a nossa árvore. Então, a desfolha é extremamente boa, ela é excelente, vai nos trazer muitas vantagens para a estética, para o cuidado da nossa árvore. Mas uma planta debilitada, uma planta prejudicada, o momento errado da realização da desfolha pode sim trazer prejuízo e isso é muito comum. Além disso, muitas espécies, pessoal, na verdade, grande parte das espécies que eu já trabalhei aceitam bem a desfolha. No entanto, algumas outras não. A desfolha vai fazer com que eu perca alguns galhos, ramificações muito finas. Então, é sempre importante a gente dar uma pesquisada aí o quanto a espécie que a gente vai trabalhar, ela aceita a desfolha. Muitas vezes ela também não aceita porque tem momentos muito específicos, situações muito específicas, ela precisa ter uma saúde aí extremamente exuberante, né, ou bombante. Então é importante a gente estudar sempre a espécie que a gente vai trabalhar para saber qual é a melhor forma de realizar a desfolha. Mas sim, é uma técnica muito boa, no entanto, ela pode trazer aí uma série de prejuízos também. Bom, e pessoal, vamos falar só um pouquinho da desfolha parcial. O procedimento de desfolha parcial, pessoal, no geral, nada mais é do que tu retirar parte dessas folhas e não tirar totalmente, como uma desfolha total, que é o que a gente estava tratando até agora. Então, geralmente, para que tu vai usar uma desfolha parcial, tá? Para redistribuir a força da árvore, a partir do momento, por exemplo, que tu quer reduzir o crescimento de um galho, se tu fizer a desfolha de todo aquele galho ali vai estar com menos transpiração, lembram? Vai estar chegando menos seiva, vai estar produzindo menos fotossíntese, menos material para aquele galho em si. Embora, claro, que vai chegar através do floema para esse galho energia. Mas a gente consegue reduzir o vigor desse galho, enquanto eu consigo distribuir energia para outra parte onde eu não realizei a desfolha. Legal? Outra coisa, pessoal, quando a gente está fazendo aquela limpeza, limpeza daqueles ramos que cresceram na parte mais interna, tirar aquelas folhas que ficam nas axilas ali, lembram? Onde tem uma geminha se formando, eu tenho uma folha, essa gema passa a formar um galho, e aquela folha que estava ali, ela não tem mais uma função muito importante, eu posso retirar ela, e eu consigo, então, melhorar a entrada de sol na minha árvore, fazer com que ela fique mais limpa, né? Isso não deixa de ser também uma desfolha parcial, mas no procedimento de desfolha parcial, nós temos uma situação diferente. Na desfolha parcial, nós continuamos gerando fotossíntese, continua gerando troca gasosa, continua transpirando a minha árvore. Então, eu consigo continuar também tirando nutrientes e água de uma forma bem importante aí das raízes, tá legal? Eu vou mostrar aqui de uma forma bem sucinta, tá, pessoal? Porque esse fico de folha aqui, eu já explico bastante sobre ele no vídeo feito sobre a evolução dessa planta, que é bem interessante. Tá tanto no IGTV do Instagram, quanto lá no YouTube. Não deixem de ver, pessoal, é bem interessante, até porque eu explico por que eu deixo esse galho de sacrifício e tal. E se vocês gostarem, não esqueçam aí de dar um legalzinho e comentar, porque é uma forma de eu saber se essa abordagem está sendo bacana também. Tá legal? Então, olha só, pessoal. Aqui é uma árvore que, vejam, eu tenho um galho de sacrifício, parece que ela tem duas copas, né? Então, eu tenho essa parte aqui bem forte da minha árvore e eu tenho essa parte mais baixa aqui que eu estou trabalhando, a ramificação aqui, e eu estou trabalhando esse galho, esse primeiro galho, para que ele fique mais forte. No entanto, pessoal, essa árvore, logo que eu fiz a desfolha, eu já tinha visto isso antes, mas para que a gente possa enxergar aqui, tá? Vejam que eu estava tendo um crescimento nessa parte mais alta, igual esse crescimento aqui de baixo, até um pouco maior, o que estava fazendo com que eu perdesse aí as proporções da minha árvore, onde é mais importante que eu tenha galhos de maior espessura na parte mais baixa, e depois eles vão reduzindo a sua espessura aqui para ficar proporcional, ficar mais bonito, para que eu tenha aí conicidade nos meus galhos de forma importante, mais
grossos embaixo, um pouco mais finos em cima, e vai reduzindo isso ao longo da árvore, à medida que a gente está subindo aí nela, tá legal? Então, o que aconteceu? Eu fiz a desfolha, aqui eu já tirei um galho forte que tinha aqui, até para não ter que desfolhar tudo, né? Um galho que já ia sair. O que eu fiz agora aqui, tá, pessoal? Agora, nesse momento, eu quero que esse galho aqui tenha mais vigor. Eu tenho uma cicatriz para fechar aqui de um problema que eu tive. Também, digo mais uma vez, olhem lá no vídeo que eu acho que vale a pena a gente entender o que está acontecendo nessa árvore. Vejam que eu fiz a poda aqui, vamos voltar mais um pouquinho, tá? Eu fiz a poda das ponteiras aqui desses galhos, porque com isso eu vou fazer com que, além de eu aumentar a ramificação, tá? Eu consiga também reduzir o crescimento e a velocidade de crescimento desses galhos aqui. Reposicionei o primeiro galho, mas deixando esse galho de sacrifício, pessoal, vejam só, eu tenho folha verde, né? Folha verde, eu tenho folhagem, massa verde, legal? Estou gerando fotossíntese? Estou. Estou permitindo trocas gasosas, entrada de dióxido de carbono, saída de oxigênio? Estou. Bom, eu estou permitindo que transpire essa árvore, que à medida que vai transpirando o material, né, transpirando aqui, saindo água, eu também puxe água e nutrientes aqui de baixo? Sim. Gente, eu não parei o processo nessa árvore, eu só redistribuí. Obviamente, eu reduzi, mas eu redistribuí. E essa árvore continua gerando aqueles processos que são importantes e vitais para ela. Então, essa árvore tem muito menos chance de ter algum problema. Obviamente que essa árvore também estava na melhor saúde possível dela. Obviamente sempre pode estar melhor, né? Mas estava com as folhagens super bonitas, as brotações chegavam a estar avermelhadas e num ficus a gente sabe quando a gente está com aquela gema bem vermelhinha, a folha bem verde, bem lustrosa, com bastante cerídeo, ela realmente estava apresentando uma saúde aí e uma brotação bem intensa. Então eu sabia que poderia realizar esse procedimento, ainda mais deixando parte da matéria verde aí que permite com que ela continue gerando todos os processos importantes para a nossa árvore, tá legal? Bom, pessoal, era isso. Tem muito mais assunto para falar, mas vejam que a gente já falou sobre bastante coisa, desde os objetivos da desfolha, se é uma técnica essencial ou não, mas se é uma técnica boa ou não, e sim, é uma técnica excelente, embora a planta não precise disso no caso do bonsai, mas é uma técnica que nos traz aí bastante benefícios se aplicada da forma correta. Se ela não é aplicada da forma correta ou em uma época que não é ideal, nós temos uma série de prejuízos. Alguns deles foram enumerados aqui também e falamos um pouquinho da desfolha parcial, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.